graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bom demais estar aqui com vocês, bom demais estar com você que está em casa, adorando, cultuando ao nosso Deus. Eu não ia vir hoje, ontem eu estive na reunião do conselho participando e falei inclusive com o conselho que o meu planejamento era estar aqui pela primeira vez só lá depois da Páscoa, alguma coisa assim, porque processo mesmo de cicatrização, processo de prevenção da Covid. Eu quero inclusive pedir com muito carinho, quando a gente acabar o culto, eu não posso ficar muito perto dos irmãos, porque eu não posso realmente correr o risco da Covid nesse momento. Mas eu estava em casa ontem, depois do dia de ontem, refletindo, meditando, orando sobre todo esse momento que a gente está vivendo como Brasil e Rio de Janeiro. E hoje de tarde eu falei com a Miriam, eu estou com muito desejo de ir à igreja. Eu já tinha combinado de dar uma palavra agora à noite, após a mensagem do pastor Luiz Jesus, mas cresceu muito o desejo de vir à igreja porque a gente está num momento de muitas indefinições, de muitas incertezas, de muitas inseguranças. E eu sei que há muitos dos irmãos, muitos que estão acompanhando e cultuando em casa, muitos que estão aqui, que há uma ansiedade crescente no coração da gente. Mas eu quero reforçar nesta noite, talvez algo que eu disse na última mensagem antes do meu acidente. Eu tenho que ter cuidado de falar isso, porque o acidente foi sério. Nada vai acontecer com você que esteja fora da soberania do seu Deus. Eu queria muito que essa igreja recebesse isso no coração, descansasse na segurança de que a sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. A sua vida, querido, é do Senhor. A sua vida não é das circunstâncias, não é deste mundo. A sua vida é do Senhor. Estamos sim vivendo dias muito desafiadores, mas essa semana eu ouvi, até coloquei ontem nos grupos da igreja, uma palavra do pastor Carlito Paz, lá da igreja da cidade, em São José dos Campos, em que ele diz o seguinte: nós estamos vivendo um tempo desafiador, mas não pode ser um tempo desesperador, porque só vive dias de desespero quem não tem esperança. Nós temos uma viva esperança que é Jesus. Nós temos uma viva esperança que é o nosso Redentor, que vive, que reina, que é soberano. E irmãos, Ele nos trouxe até aqui, com a sua graça, proteção, renovo, e é Ele quem vai nos levar até onde Ele quiser. E a nossa vida não está restrita a esse tempo do aqui e agora. E ainda que a gente enfrente o vale da sombra da morte, e ainda que a morte seja o nosso destino, para mim e para você, a morte é apenas um fechar e abrir de olhos, porque vamos estar diante do nosso Redentor que vive. Eu sei que isso não é simples, eu sei que isso não é fácil. Falei ontem na reunião dos líderes, falei hoje com os líderes de célula no TCL. Essa semana eu perdi um tio muito amado, cunhado do meu pai lá de Natal, casado com a irmã do meu pai. Um tio que sempre que eu vou a Natal, a gente vai à casa dele, fica na casa dele, é muito carinhoso. E ele faleceu essa semana de Covid. Perdi um primo também em Natal, pastor da Assembleia de Deus. Até para que a gente não cria uma ideia ilógica de que quem é crente não vai morrer. Não, nada disso. Podemos morrer sim. Pode nos alcançar sim, Igreja Viva. Pode alcançar você sim. Mas em nome de Jesus nós clamamos, como o pastor Gilmar falou agora há pouco, que o Senhor continue blindando essa família linda. Continue blindando a nossa comunidade, porque mais de um ano de pandemia e o Senhor tem blindado essa comunidade. Louvado seja Deus por isso. É só graça dele, é só o favor dele, é só a misericórdia dele. É só ele que pode fazer isso conosco. Só ele que pode fazer isso conosco. E eu então senti muito desejo de vir aqui para trazer uma palavra ao final do culto, para dizer para você: igreja amada do Senhor, minha família, minha igreja querida, não desespere, não desanime, mas persevere e avance debaixo da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus. Siga adiante, porque o nosso Redentor vive, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Ele é poderoso para nos levar a experiências lindas com Ele que nós não sabemos explicar, mas Ele tem cuidado de nós. E eu louvo a Deus por estar aqui com os irmãos. E eu não vou pregar, mas eu quero deixar um texto, até porque a gente teve essa dificuldade com o pastor, com a transmissão, né, da internet aí do pastor Luiz de Jesus, mas eu vou pegar com ele depois uma palavra para transmitir para os irmãos, que ele é um homem de Deus, um homem muito carinhoso, muito alegre. Ele sempre faz essa piada, né? Como é que a igreja deixa ter um preto velho na igreja? Ele é muito querido, muito querido, muito querido. E o texto que eu quero ler com você é o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 9 em diante. E eu quero dizer uma coisa, viu, irmãos? Antes de eu ler o texto aqui, deixa eu só fazer uma observação. Pastor Gilmar, você que é o nosso presidente em exercício, e o nosso administrador, pastorzão, eu tenho que pedir muito perdão. Eu tenho que pedir muito perdão. Porque eu, como pastor dessa igreja, há 15 anos, eu me preocupei muito pouco com acessibilidade. Meu Deus, isso aqui não funciona, cara. Não adianta ter rampa se tem degrau ali embaixo. Não adianta ter rampa se tem degrau ali em cima. Não adianta ter rampa se tem fio e instrumento musical na frente. Não funciona. Mas eu nunca me preocupei com isso, Gilmar. Não adianta pedir para as pessoas virem, quase que não conseguem me subir na escada. Tá certo que eu ando comendo um bocado, né? Porque o que eu estou ganhando de presente de comida, misericórdia. Mas tá bom demais, podem continuar mandando, que eu não estou achando ruim, não. É muita mostra de amor mesmo, muito carinho. Mas eu quero dizer aqui publicamente, eu tenho que pedir perdão aos meus irmãos mais idosos, meus irmãos com algum tipo de limitação física, porque eu pouco me preocupei com isso. E agora sentado nessa bichinha aqui, que vai ser minha companheira ainda durante um tempo, irmãos, não sei quem já usou, né? Eu não sabia, eu nunca tinha usado. Pequenino degrau, eu não consigo passar, tem que virar, tem que passar de costas, muito pequenininho. E nós temos que nos preocupar mais com os irmãos que precisam e com os amigos que precisam desses recursos, seja cadeira de rodas, seja muletas, seja o que for. Eu queria até registrar isso antes de falar aqui. E aí, Gilmar, vamos botar esse elevador logo, cara. O pessoal vai dizer que é porque é para mim, mas pode dizer que vai ser para mim e vai ser para os 1.500 membros que vão chegar nessa igreja, para os 2.000 que vão chegar, para os 5.000 que vão chegar, se Deus mandar. Então, bota esse elevador logo ali, cara. Fecha essa negociação e compra esse elevador em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo, a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, queridos?
Eu estava pensando, que texto deixar com os irmãos nessa noite, nessa palavra que eu estava pensando em trazer. E eu pensei nesse texto, eu li esse texto ontem eu encerrei a leitura de Romanos. Eu estava meditando nesse texto, como esse texto se aplica nos dias de hoje, nos dias de pandemia, nos dias de tanto sofrimento, tanta gente chorando ao nosso redor. E, irmãos, nós não podemos menosprezar os que choram. Nós precisamos levar isso muito a sério. A doença é uma doença séria, é uma doença grave. Quando ela acontece em pessoas com algum tipo de comorbidade, com algum tipo de complicação maior, isso se agrava. Nós temos visto a doença agora atingindo os mais ricos e os mais pobres, atingindo políticos conhecidos, atingindo cantores como o cantor Lázaro, que faleceu ontem, como pessoas amigas, pessoas de perto e pessoas de longe. Muitos estão chorando e é hora da igreja chorar com os que choram, mas também é hora da igreja continuar se alegrando com os que se alegram. Porque nós não podemos cair numa hipocrisia de que não pode haver alegria nesse tempo. Claro que pode haver alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança. Então precisamos nos alegrar e nos alegrar com os que se alegram e levar outros a conhecerem a alegria do Senhor, que é a nossa força, que é o nosso sustento, que é o nosso amparo. Mas ao mesmo tempo precisamos chorar com os que choram. Eu quero animar você, querido, a colocar em prática esse texto. Olha que coisa linda que ele fala, quando ele diz: dê honra ao seu próximo, cuide do seu próximo, compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Ninguém, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela fidelidade, generosidade desta igreja, eu louvo a Deus pela contribuição fiel desta igreja. Ninguém da comunidade da Igreja Viva, dos relacionamentos da Igreja Viva, que chegaram ao nosso conhecimento, que as células trouxeram, que os líderes compartilharam, que os irmãos colocaram a situação diante de nós. Eu louvo a Deus que nesse um pouco mais de um ano de pandemia, ninguém deixou de ser socorrido. Somos uma família que fez exatamente isso aqui, compartilhou o que tinha. Já distribuímos, já foi falado isso aqui no final do ano, eu acho que agora esse número já cresceu ainda mais, já passamos de 10 toneladas de alimentos distribuídos, já passamos de remédios distribuídos, de consultas médicas pagas para pessoas que adoeceram nesse período da pandemia. Várias consultas médicas já foram pagas, consultas de psicólogo foram pagas. Ah, mas eu adoeci, não pagaram a minha, porque talvez nós não soubemos, querido. Se você passar por luta e você não puder pagar a sua, fala com a gente, que a gente vai dar um jeito de socorrer você, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Ninguém vai ficar desamparado na Igreja Viva. Ninguém. Eu quero que você saiba disso, eu quero que você viva isso, eu quero que você faça parte disso, dos dois lados. Se você precisar, fala conosco, fala com a sua família. A sua família está aqui. Essa igreja não é um evento que você visita de vez em quando. Essa igreja é a sua família. Ela precisa ser a sua família. Agora eu quero que você participe disso também do outro lado, o lado abençoador. O lado doador, o lado generoso, o lado que entrega e compartilha porque pode fazer. E glória a Deus porque você pode fazer. E quando a gente faz isso, irmãos, vidas são abençoadas. A gente vai olhando esse texto, abençoe os que os perseguem. Temos vivido um tempo político tão conturbado, tanta perseguição contra a igreja, até porque também em alguns aspectos a igreja não tem dado um bom testemunho. Por outro lado, também há uma mistura muito grande de política com cristianismo hoje, e tem coisas boas nisso, mas tem coisas complicadas, nem tudo fica claro, e com isso respinga em todos nós, como igreja do Senhor, como igreja batista, como igreja Assembleia de Deus, como igreja qualquer uma que seja. Mas eu quero dizer para você, querido, abençoe a quem persegue, abençoe os inimigos, abençoe aqueles que estão falando mal do cristianismo, aqueles que estão falando mal da igreja, aqueles que estão falando mal do evangelho, abençoe, porque na verdade todos eles precisam conhecer a graça de Jesus
que um dia me alcançou e alcançou você. Abençoe, irmãos. Abençoe. Ore por essas vidas, interceda, coloque diante de Deus, apresente ao Senhor, clame ao Senhor. Vamos juntos, irmãos. Vamos com humildade. Vamos com humildade. Olhar para as pessoas as mais simples e olhar para as pessoas as mais nobres, se é que nós podemos falar assim, as mais elitizadas, talvez, seja uma palavra que representa isso. Não importa. Estamos num tempo em que todos precisam conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E querido, eu escolhi esse texto, entendi de Deus trazer esse texto para os irmãos, porque eu queria trazer essa palavra para os irmãos. Amém. Nós precisamos amar o nosso próximo como nós nunca amamos, talvez. Nós precisamos amar a nossa família, amar os nossos vizinhos, amar os nossos colegas de trabalho, amar as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque Deus os amou primeiro. E Ele me colocou aqui, colocou você aqui como igreja dele, para manifestarmos o amor de Deus. Para manifestarmos o amor de Deus aos homens. Para manifestarmos o amor de Deus, especialmente para aqueles que ainda não conhecem o amor e a misericórdia de Deus. Meus irmãos, não tentem se vingar, não tentem ficar brigando por coisa alguma, mas saibam que o Senhor cuida de todas as coisas e é Ele quem retribuirá todas as coisas sobre a minha vida e sobre a sua vida. É Ele quem nos sustenta. E ainda que seu inimigo tenha fome, ainda que o seu inimigo tenha dificuldades, ainda que aquele vizinho complicado, você já parou para pensar que é a oportunidade de você ganhar aquele vizinho complicado para você? Ganhá-lo para Jesus? Você já parou para pensar que é a oportunidade de você falar do amor de Deus para aquele parente que nunca te ouviu direito, por causa das convicções dele, por causa da fé que ele tem, mas agora ele está precisando, carecendo, e você pode dizer para ele: deixa eu orar por você, deixa eu interceder por você, deixa eu clamar por você. Meus irmãos, eu fiz questão de vir aqui hoje para agradecer muito, muito mesmo aos irmãos, ao carinho, quantas mensagens de apoio, quanta intercessão. Hoje completa 58 dias do meu acidente. 58 dias. Ainda tenho aí uma caminhada de recuperação. Graças a Deus a recuperação está muito boa. Sobretudo agora no fêmur, porque é a área mais demorada do processo. Mas como tem sido prazeroso ver o amor dessa igreja. O cuidado dos irmãos. E foi isso que me levou a querer ler esse texto, porque assim como os irmãos têm feito comigo, façam com sua família, façam com seus vizinhos, façam com seus amigos. E sabe, irmãos, não se envergonhem de fazer pelo seu pastor, não, porque há promessas do Senhor para isso. A gente não fica em cima disso, explorando e nada disso, mas há promessas do Senhor. Há promessa de bênção para quem dá um copo d'água ao profeta. Há promessas do Senhor para aquele que cuida do servo do Senhor. Há promessas do Senhor. E eu tenho certeza que essa igreja tem sido tremendamente abençoada. E eu tenho sentido esse amor, esse cuidado, e tem sido algo fantástico. Não deixe que ninguém diga para você, quando você pensar em abençoar o seu líder de célula, dar um presente para o seu líder de célula, dar um presente para o pastor Gilmar, dar um presente para Daniele, líder do louvor, ou para quem ministra o louvor. Talvez Deus coloque esse desejo no seu coração um dia, de você trazer, quem sabe, uma lembrança para o Guilherme, que toca aqui tantas vezes e ministra. Não deixe que ninguém vire para você e diga que isso é puxa-saquismo. Não, repreenda isso em nome de Jesus. Isso é bênção do Senhor, para a vida de quem é abençoado e para a sua vida, que é o abençoador. Nós precisamos crescer nisso, irmãos. Crescer nesse amor, nesse cuidado, nessa fidelidade de Deus.
E é claro que vai ter níveis diferentes. As pessoas às vezes estranham isso, mas vai ter. Eu tenho certeza que se seu vizinho estiver doente, você vai ter uma preocupação com ele. Mas se chegar a notícia que seu pai adoeceu, com quem você vai ficar mais preocupado? Responde para mim. Com seu pai. E tem algum erro nisso? Claro que não. Então, queridos, amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros com toda a intensidade, mas não nos esqueçamos, as intensidades vão variar, e isso não é porque seja pecado ou seja errado, é porque os relacionamentos são variados. Eu sei que tem pessoas que estão acompanhando a nossa igreja que ainda nem me conhecem, estão me ouvindo hoje pela primeira vez. Quero dar as boas-vindas a vocês. Tem tanta gente no chat que eu não sei nem quem é. Eu fico vendo as pessoas falando no chat e falo, meu Deus, quem é? Vou chegar lá no Valqueire e vai ter uma igreja nova quando eu voltar. Glória a Deus por isso. E os relacionamentos se constroem. E o amor ao próximo se constrói. E a minha palavra para você, Igreja Viva, nessa noite é: amem. Amem e amem. Eu lembrei muito, há 2 semanas atrás, do pastor Osíris, que pastoreou essa igreja, se eu não me engano, 28 anos. Ele faleceu pastoreando essa igreja. Foi meu pastor, foi o pastor que me batizou. Foi um dos pastores que ele só não participou do meu casamento, porque ele já estava doente, e não participou da minha ordenação, porque ele já tinha falecido. Mas ele acompanhou toda a minha vida, meu chamado para o ministério. E eu lembrei que no período que ele estava doente, e ele ficou hospitalizado um bom tempo, ele mandou, naquela época não tinha vídeo, né, para mandar, que nem eu mandei quando estava lá na UTI, para os líderes. Mas ele mandou um áudio gravado em fita cassete, e aí botaram no culto da noite. Eu não lembro de nada do que ele falou, eu era jovem, né, seminarista na época, e eu não lembro nada do que ele falou, mas eu lembro como ele terminou aquela palavra. E é como eu quero terminar a palavra desta noite. Quero chamar o Guilherme, com o pessoal do louvor, para a gente adorar o Senhor. Eu quero terminar essa palavra dessa noite dizendo a mesma coisa que ele falou: amem, amem, amem. Que Deus abençoe.